Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao Open Campus. A gente vai falar um pouquinho sobre engenharia química e principalmente a parte de bioprocessos, que é uma área de atuação do engenheiro químico. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre engenharia química e depois a gente fala um pouquinho de bioprocessos e depois a gente vê um laboratório de bioprocessos aqui dentro da PUC. Então, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa em engenharia química, o que é isso? Que profissão é essa? Né? E muitas vezes a gente relaciona ela com a questão molecular, com a questão da química propriamente dita. Então a gente tem que pensar que a engenharia química faz parte do nosso dia a dia. Então quando a gente acorda, eu já me deparo com a questão de vou tomar banho, eu preciso de água, vou escovar os dentes, eu preciso da pasta de dente. Então já quando a gente acorda, a gente já está trabalhando com produtos oriundos da engenharia química. Eu tenho leite, tenho pão, tenho a manteiga, a margarina, todos esses produtos são oriundos da engenharia química. Então o engenheiro, não da engenharia química como referência, mas o engenheiro químico que trabalhou para produzir esses produtos. Então, depois eu saio do café da manhã, vou, por exemplo, transporte, vou sair, vou ir para a escola, vou ir para algum lugar. Então tem toda a parte dos combustíveis, os automóveis, toda a parte de produção de etanol, produção de gasolina, de biodiesel, de diesel, de todos esses produtos que fazem parte também do dia a dia do engenheiro químico. Daí eu vou chegar, por exemplo, na escola. Eu chego na escola, na universidade, em algum lugar, eu tenho o caderno que eu estou usando, o lápis que eu estou usando, a caneta que eu estou usando, o quadro onde está sendo projetado alguma coisa, a canetinha que eu uso no quadro, o tipo de material que eu estou usando. No dia a dia de uma sala de aula, tudo tem engenheiro químico. O que a gente pode observar? A engenharia química ela transita no nosso dia a dia em todos os momentos. Então eu tenho, por exemplo, na área da saúde, que é uma área que está ligada à parte de bioprocesso, que é o nosso objetivo. Eu tenho engenheiro químico dentro de um hospital, por exemplo, na parte de esterilização, cuidados com segurança de ar, como a produção de medicamentos, suportes para a parte de cardiologia, produção de produtos e subprodutos ligados à questão médica, à questão de fármacos, Tu tem um farmacêutico que vai desenvolver o fármaco, mas agora eu tenho que produzir ele em grande escala. Então eu entro com engenheiro químico. A produção de vacinas, que é uma coisa que está se falando muito hoje em dia, eu tenho que produzir os equipamentos que vão gerar essas vacinas. Eu tenho que produzir os equipamentos que vão disponibilizar e melhorar a produção de vacinas. Então a gente entra nessas características e pontos que a gente vive todo dia. Então, se a gente olhar bem, tudo tem um engenheiro químico, Eu brinco muito nesse sentido que nós somos muito metidos, A gente se mete em qualquer área. E em função disso, gente, vamos ver o que é engenharia química. Engenharia química, das engenharias, ela é considerada a engenharia universal. Por que ela é considerada engenharia universal? Porque ela se baseia em 4 pilares, e os 4 pilares da ciência: matemática, física, química e biologia. Todas as engenharias elas têm a base na matemática, física, um pouco de química. E a engenharia química tem a matemática, a física, a química e a biologia. Então os 4 pilares tornam, isso daí foi um termo cunhado há uns 10 anos, que é colocado a engenharia química como a engenharia universal, porque envolve todas as ciências básicas. E além disso, eu tenho todos os complementos que formam o engenheiro químico, que a matemática, a física, a química e a biologia é a base, são as ferramentas. E daí eu tenho transferência de calor, transferência de massa, que são os fenômenos, as operações, reatores, a parte de energia, gestão. Então são todos os componentes para que a gente chegue e desenvolva essa profissão que é o engenheiro químico. Então o engenheiro químico ele trabalha desde a parte molecular, até questões de grandes equipamentos, por exemplo, uma usina nuclear, por exemplo, entra um engenheiro químico em grandes equipamentos, torres de destilação, plantas industriais, Então eu saio desde uma questão laboratorial, por exemplo, trabalhando com nanotecnologia, com questões bem moleculares ali, até equipamentos de grande porte.
Então, só para a gente ter uma ideia, antes de chegar na parte de bioprocessos, quais são as principais áreas aí de atuação do engenheiro químico? Uma é a petroquímica, né? Então a gente tem no país, principalmente o Brasil, né, os grandes polos petroquímicos, onde a gente tem, né, uma influência bastante grande do engenheiro químico. Então aqui a gente observa, né, uma estação, né, uma plataforma de petróleo, por exemplo, onde basicamente aquilo tudo ali é engenharia química. Uma planta industrial onde eu tenho todos esses equipamentos que são engenharia química, né? A gente aprende a fazer isso, a dimensionar isso, a trabalhar com esses equipamentos dentro de um curso de engenharia química. Além da parte bioquímica, toda a parte de produção de alimentos. Então tudo que a gente produz, desde uma bebida, né, cerveja, até a gente vai ver um reator que a gente está trabalhando com produção de cerveja, otimizando o processo de produção de cerveja, a parte de alimentos de uma maneira geral, produção de massas, pães, né? Então todas essas coisas tem um engenheiro químico. Toda a parte da engenharia ambiental, né, que está ligado à engenharia química. Então, por que a parte ambiental é um foco grande dentro da engenharia química? Porque muitas vezes a gente resolve e consegue entender algum problema ambiental através do processo que gera aquele problema. Então, muitas vezes a gente resolve o problema de uma contaminação não lá no final, como a gente diz, no final do tubo, a gente consegue resolver ele antes. Então, desde que a gente faz o projeto, e aí entra de novo o engenheiro químico na parte de projeto e planejamento, a gente já projeta, já planeja o que a gente vai fazer e o que vai acontecer com os nossos resíduos. Toda a parte de produção de químicos, e aí entra desde embalagens, a parte de fertilizantes, produtos de limpeza, qualquer produto químico ele tem que ser produzido, que é comercializado, ele é produzido. E essa produção entra novamente o engenheiro químico, então aí a gente entra em todas essas áreas. A parte então que nos interessa, a parte toda de fármacos e de bioprocessos. Então, aonde que o engenheiro químico entra aqui? Como eu falei antes, que seria produção de vacinas, produção de fármacos, né, desde do desenvolvimento de um equipamento até chegar no produto final, que é aquele produto que vai chegar para a pessoa que vai ser vacinada, tomar um remédio ou alguma coisa do gênero. E aqui, para finalizar, só mostrando alguns dos nossos laboratórios aqui na PUC, tá? Que depois a gente vai ver um deles, tá? Mas aqui só para ver um pouquinho que a infraestrutura que a gente tem aqui dentro da universidade. Com isso, é para dar uma ideia do que é a engenharia química, mas mostrar o seguinte, agora focando no nosso ponto principal, que é a parte de bioprocessos. A gente tem, no caso, PUC, a gente tem um laboratório de bioprocessos, onde a gente consegue, desenvolve várias atividades, né? Então, atualmente, que a gente vai dar uma olhada depois numa pesquisa, a gente está trabalhando com a parte de lactase, produção de lactase. O que é isso? É uma enzima que é produzida que é utilizada para todas as pessoas que têm intolerância à lactose ou para desenvolver produtos para essas pessoas. Então eu quero desenvolver um leite sem lactose, eu quero desenvolver um queijo sem. Então eu posso utilizar essa enzima na produção desses produtos. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui, ela já existe, né? A gente está melhorando e buscando novas alternativas de produção desta enzima. Outras coisas que a gente faz aqui, por exemplo, como eu falei antes também, questão de cerveja. A gente está tentando otimizar o processo produtivo para a geração de cerveja, minimizando o custo que eu tenho, por exemplo, na utilização de oxigênio. Então são vários pontos que depois a gente vai ver no laboratório. Oi gente, meu nome é Rafaela, eu sou aluna do curso de Engenharia Química, totalmente no 7º semestre. Sou estagiária aqui do laboratório e eu vim mostrar para vocês o reator fermentador. Esse aparelho a gente usa num projeto que a gente vai tentar otimizar o projeto de produção de cerveja. O que a gente faz nesse reator para a cerveja? O maior problema atualmente na produção de cerveja é o grande gasto com a colocação de oxigênio na fermentação da cerveja. E é uma etapa muito importante do processo que vai dar toda a questão do amargor da cerveja, da questão do teor alcoólico. Então a nossa ideia é usar o reator fermentador para otimizar essa parte do processo. Então eu vou ligar ele aqui agora. Primeiro eu vou ligar a agitação.
onde esse aparelhinho de metal que vai girar numa rotação por minuto, que a gente pode selecionar aqui nesse visorzinho. E depois eu vou ligar a aeração, que através dessa mangueirinha aqui verde entra o oxigênio. A gente pode controlar a quantidade por minuto aqui que a gente quer que entre. No momento ele não está operando. Aqui para mostrar os grãos que a gente vai utilizar para a nossa produção de cerveja. A nossa ideia é ter um lote até o final do ano, mas é mais para exemplificar esse reator que temos aqui no laboratório. Oi pessoal, eu sou o João Pedro Ferrari, sou aluno aqui da PUC e eu sou bolsista de iniciação científica aqui no LAPA da pesquisa da lactase. Isso aqui é um bioreator, aqui no LAPA a gente usa ele para poder criar uma célula. Dentro das células tem uma enzima que é a lactase para poder fazer uma pesquisa aqui no LAPA. E aqui a gente controla a temperatura, a agitação e o pH para poder manter a célula saudável e nas condições que ela precisa para poder crescer. Um dos equipamentos que a gente tem aqui é o shaker, que a gente faz para poder criar essa tal colônia de bactérias ou de células na temperatura certa que ela precisa para estar confortável para poder crescer, ou na agitação que ela precisa para poder crescer no meio. A gente também tem a centrífuga, que a gente usa para poder romper essas células depois de um processo. A gente também tem um espectrofotômetro, que a gente usa para poder testar a atividade enzimática das enzimas que estavam na célula que a gente rompeu.